Foi. E aí, gente, aqui é o Grupo 1, eu sou o Lucas. Eu sou o Guilherme e tem mais três integrantes do nosso grupo, que no caso são o Danilo, Gabriel Dias e o Vitor. Nossa ideia surgiu tentando fazer um jogo simples, rápido de fazer e um jogo bonito, né? Aí nós tentamos fazer um jogo de plataforma, que normalmente é mais pixelado e é mais simples de fazer arte. Nós vamos começar a falar agora um pouco sobre os nossos erros, principalmente no começo, porque teve, teve algum problema com o sprite e também com movimentação, que nosso boneco ou ele se movimentava certo, ou os sprites errados, sempre dá um problema. Na primeira vez, nosso tiro ele não saía. Ele saía pro lado direito, aí quando nós ia tirar pro lado esquerdo, ele não saía. Aí depois, quando nós resolveu isso, o boneco não fazia animação de cair. Quando ele fazia, ele teleportava pro lado, ou ele não ia, ou nós conseguíamos dar pulando. Sempre dava algum erro diferente. E aí nós resolveu trocar de plataforma. Trocar de plataforma não, trocar de modo de fazer. Porque no começo nós estávamos usando um tutorial, como fazer o começo, só que o cara usava uma versão muito antiga e nós não estávamos conseguindo acompanhar ele, porque toda hora dava erro diferente por causa da versão. E daí, depois de um tempo, nosso save foi apagado da escola, aí nós perdeu. E ninguém sabe o que aconteceu até hoje. E nós tentamos passar isso para casa. Ele começou a fazer em casa o trabalho e como foi o Guilherme que começou a fazer em casa, ele vai ter que explicar. Como o Lucas já disse, né? A gente acabou por perder o projeto inicial na escola. E como eu tenho um computador em casa, né, tenho um equipamento em casa, eu decidi por tomar a frente e começar a programar em casa. Até porque é um bagulho que eu gosto de fazer e tal, e queria aprender. E já me arrependi. Mas enfim, a nossa, como eu disse, nossa ideia inicial era fazer um jogo de plataforma mais pixelado. Aqui tem um exemplo, né, de como é as salas e tal, a ROM. A gente acabou por como referências e inspirações. Jogos como Castlevania, Metroid, jogos de plataformas mais básicos como Mario e tal. Tem Ori também, que é um jogo um Metroid mais atual, Hollow Knight, enfim. Nós acabamos por usar isso de referência. E como ele disse, o nosso projeto inicial teve muito, mas muito erro por questão das diferenças de versões do Game Maker. E não, e não quer dizer que eu não tenha tido esses problemas em casa também. Por exemplo, eu comecei a ver vários tutoriais diferentes no YouTube, de outros vídeos, obviamente, não os que a gente tinha visto na sala, só que ainda assim eles eram um pouco antigos, uns 2 anos, 2 anos e meio. Então, ainda assim, algumas coisas estavam meio desatualizadas, e, né? Hoje em dia funciona diferente. O maior exemplo que eu tenho é o script, que foi uma das coisas que mais me deu dor de cabeça. Porque nos vídeos que eu via, era totalmente diferente a forma de montar esse script e eu não fazia ideia de como montar na versão atual. Até que eu consegui finalmente achar pela internet e tal um tutorial bom que eu consegui encaixar no que eu queria e foi, enfim, foi isso. Teve outros problemas também, obviamente. Teve muitos problemas com os sprites, né, que é a imagem do boss. O sprite, eu posso dizer assim, o objeto, que é o que a gente programa de verdade, ele é ele é como se fosse o corpo do personagem, do ser, né, que vai estar no jogo. E o sprite, desculpa, o objeto é como se fosse a alma do ser, né, do personagem que vai estar dentro do jogo, que é nele que a gente programa tudo, o ataque, a morte, a movimentação, o dano que ele leva. E as sprites é como se fosse o corpo, porque é simplesmente só a animação. Por exemplo, eu posso pegar do boss aqui, que foi uma das que mais me deu trabalho. É simplesmente isso, as sprites. São várias animações diferentes, né? Que você vai se encaixando elas juntas com a programação. E o maior problema aqui foi que, pelo fato da. Obviamente, as sprites eu peguei de sites que disponibilizavam elas de graça. O maior problema foi que algumas sprites elas não vinham separadas e cortadas certinhas. Vinha como se fosse uma folha com várias sprites. E nisso eu tinha que cortar exatamente certo. Exatamente certo, é complicado, né? Tinha que cortar exatamente perfeito para não ter bug de origem. Por exemplo, aqui, né? Centro inferior e tal porque, por exemplo, o boss está parado, está na animação de parado.
se ele der um ataque e a origem for diferente, dentro do jogo, ele vai se mover, vai teletransportar aleatoriamente para outra origem e, obviamente, nós queríamos, né? Então, isso deu uma grande dor de cabeça em mim para ajustar a origem dele e tal. E teve outros problemas também, como os inimigos ignoravam o player e tal, enfim. O roteiro e a história dos personagens acabou por ficando uma coisa mais de lado, porque, como o Lucas disse no começo, nós perdemos o projeto inicial, então a gente teve que refazer tudo do zero, trocando tutoriais e tal. Então, o roteiro acabou ficando uma coisa mais básica. É simplesmente um caçador de recompensa que foi se aventurando numa dungeon atrás de uma recompensa. Então, isso já acaba englobando a história do personagem, basicamente isso. Não tem nenhum outro personagem ser humano no jogo, o resto são só monstros, então não tem histórias para eles. Além de serem só monstros dentro de uma dungeon. E a trilha sonora, o Lucas pode falar um pouco. Nós resolvemos usar a trilha sonora baseada nos jogos que nós já tava se baseando, né? No caso, tipo, Dead Cells e Hollow Knight, foram os principais. No começo, das duas primeiras fases, nós usou a trilha sonora de Dead Cells, e na segunda fase nós usou a trilha sonora de Hollow Knight, que é de um boss. Qual que é o boss, Guilherme? A Radiância, é o último Isso, boss. nós usou o último boss, que foi a Radiância. Foi a música, foi essa música que nós usou. E na plataforma, que nós usamos duas plataformas. No começo nós começamos a usar o HTML. Só que tinha muito problema, ele era muito complicado e o HTML ele não é tão recomendado para fazer jogo. Então aí nós estava dando muito trabalho e nós resolvemos trocar. Aí nós começamos a usar o Game Maker, achou bem mais intuitivo e mais simples de usar. E as referências de criação foi o jogo que nós já falou, que foi Hollow Knight, Dead Cells, Metroidvania, e é isso. Metroidvania, no caso, é o gênero. O jogo é Metroid e tem o jogo Castlevania. Como ele disse, né? Essas foram as referências. Aqui eu estou passando na tela. É só mais umas linhas de código. Por exemplo, aqui são variáveis que se cria para dar para os personagens e tal. Por exemplo, o player ele tem o máximo de vida, velocidade horizontal, velocidade vertical, tem sistema de combos. Só o player, né? Só o personagem jogável foi, se eu não me engano, 520 linhas de códigos. Então foi muita coisa, muita dor de cabeça, muito problema. Enfim, mas deu para, né, finalizar. Acredito que não tenha mais nada a ser dito, que eu me lembro agora. Vou Tem deixar. uma coisa. Tá, pode falar? Galerinha, se vocês vão começar a programar, vai estudar, que é difícil isso aí. Deu trabalho. Totalmente, muito. Só isso. Só um Teve, adendo, só um adendo. teve dia que eu tive que parar, ainda mais nessa reta final, né? Que eu tive que dar uma acelerada. Tinha dia que eu tinha que parar e dormir, ou comer, ou tomar uma água, ou respirar, porque minha cabeça começava a doer muito. Porque há uns bugs que não fazem o mínimo de sentido deles acontecerem, mas acontecem. E para corrigir é um inferno. Mas enfim, acredito que agora não tenha nada mais a ser dito. Aqui são só dando mais um ponto. Metroidvania normalmente é um gênero onde ele é como se fosse um jogo de plataforma. Existe Metroidvania 3D, se eu não me engano. É sim, Plataforma, no caso, é tipo Mario e sim, Sonic, isso. os antigos. Uhum. Metroidvania ele acaba sendo um jogo de plataforma, mas com suas peculiaridades. O nome, né? O nome do gênero, a palavra Metroidvania vem dos dois jogos, Metroid e Castlevania, que são dois jogos que tinham praticamente a mesma ideia. Um mapa bem extenso, com áreas que seriam inacessíveis no começo, mas o jogador, conforme vai explorando as áreas acessíveis, ele vai encontrar poderes, equipamentos que irão permitir que ele acesse as áreas anteriormente inacessíveis. Então, eu tentei me basear nisso. Não consegui fazer um mapa extremamente extenso, obviamente, por falta de tempo, falta de equipe, porque né, não somos profissionais. Então, acabei por fazendo só 3 telas principais assim, mas que elas representam bem tipo, o esquema do Metroidvania. Você começa, tem um caminho que você não consegue passar, tem um caminho que você consegue. Você passa no que você consegue, pega um poder, volta e faz nesse loop até chegar no final do jogo. Enfim, agora sim, acho que se o Lucas não tiver nada mais a ser dito, tem alguma coisa? Não, não, acho que não. Acho que nós falou tudo já. Enfim, então agora eu vou deixar uma gameplay do jogo rodando, sem a voz de ninguém, obviamente, só com a trilha sonora. Vou mostrar no jogo, eu vou mostrar
concluindo nele, né? Tipo, matando o boss final, os dois bosses, que eu optei por colocar dois. Matando os dois e também uma outra coisa mostrando tela de game over, né? Morte e tal, enfim. É isso. Obrigado pela atenção. Calma aí, só tem uma coisa pra falar. Capitão. É, da segunda parte da fase, nós pega tipo uma espada quebrada, que no caso aqui é o jeito de acessar a boss fight, a sala do boss. Aí essa espada quebrada ela serve para você ficar na parede e subir a parede. Por isso que ele vai ter que ir para a segunda sala, depois voltar para a primeira para ir para boss fight no caso. Isso mesmo, obrigado, porque eu tinha esquecido disso. Enfim, acho que agora sim podemos finalizar. Obrigado pela É isso. atenção e vou deixar uma gameplay do jogo rodando agora.